Olá, mundo condominial. Eu sou o Wesley Nunes. Eu me chamo Marcelo Santos. E hoje nós vamos ter um papo aqui que vai ser muito interessante, porque você, síndico, que não sabe o que é responsabilidade civil e que você é responsável civil pelo seu condomínio. É verdade. Não é verdade? Sim. Então hoje você vai entender o que é responsabilidade civil e o que isso pode atingir diretamente você. Para isso, estamos aqui com o nosso grandíssimo amigo Marcos Serva, da Serva Gestão Condominial. Prazer em estar aqui. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com o Wesley, com o Marcelo. Muito bom estar aqui. Legal. Marcos, vamos começar já com o pé na porta. Não, vou começar mais light. Não, vamos começar mais light. Light, né? Então vamos lá. Eu queria saber o que é responsabilidade civil voltado ao síndico. Responsabilidade civil voltada ao síndico é a responsabilidade sobre ações e omissões que o síndico possa fazer ou não fazer que gerem danos ao condomínio ou a condôminos. Então, quando você fala responsabilidade civil, é ação ou omissão, quer dizer, uma omissão de ação dele também pode preconizar, ele pode reverberar como uma responsabilidade civil. Sim, com certeza. E o que hoje a gente pode considerar que é uma omissão? Por exemplo, você tem uma fachada que está soltando reboco, legal. está caindo. O síndico está notificado, a auto-vistoria já notificou daquele projeto. E ele não toma atitude nenhuma. Entendi. Nem que ele não toma atitude nem de pegar um orçamento e levar para uma assembleia, para a assembleia aprovar ou não. Se a assembleia rejeitar, a responsabilidade está eximida. Você registra em ata aquilo que a assembleia rejeitou. Isso é muito interessante, Então, essa pergunta. essa é a pergunta que eu ia fazer. Então vai lá, faz aí. Então, eu vou voltar aí, hein, rapaz. Então, vai lá. quando a gente, tem um laudo de auto-vistoria que já fala que um reboco está caindo. O síndico vai lá, pega as 3 propostas, faz uma AGE com tema, com item específico, informando sobre aquele item. Aquele condomínio não tem dinheiro e o síndico coloca a proposta para que seja feita aquela fachada. Se a assembleia não aceitar, de quem passa a ser a responsabilidade civil? Dos condôminos. Do condomínio. Deixa de ser do síndico. Você deixa de ser do síndico, porque você levou o problema, levou para a Assembleia, porque a questão da falta de dinheiro ou não é detalhe. Sim. Você tem financiamento, Sim. tem uma série Perfeito. de formas para fazer. E se você registra na ata que está eximindo a sua responsabilidade pela não permissão da Assembleia em executar a obra necessária. Correto. Aí o diabinho no meu ombro tá me fazendo uma pergunta aqui que eu quero passar para você. A responsabilidade civil passa a ser só das pessoas que votarem contra ou de todos os moradores, independente de terem votado a favor? Do condomínio como um todo. Completo. Então quer dizer que se o seu vizinho votou contra e você votou a favor, você vai ser responsabilizado quanto tanto do seu vizinho se acontecer alguma coisa? Sim. É a mesma coisa do condômino que está ausente da Assembleia. Eu digo que o condômino que está ausente da Assembleia, ele está dando uma procuração, entre aspas, né? Para quem está lá deliberar por ele. Rapaz, Complicado, isso né? é polêmico, hein? Isso merece um corte. Bastante. Então, até para virar um corte já isso mesmo, assim, diretamente. Então, só recapitulando. Se uma obra de fachada foi vista a necessidade pela auto-vistoria e o síndico passou aquilo dali para os moradores através de uma assembleia, se a assembleia votar contra aquilo dali, a responsabilidade deixa de ser Do síndico. e passa a ser? É preciso que ele registre isso em ata. Tá. Deixa de ser do síndico e passa a ser? Dos condôminos. Independente se tiver votado a favor ou contra. Sim. Então tá. Então beleza. Agora eu queria perguntar a você o que é... A gente falou de um tópico, né? Fachada. Eu quero perguntar outros tópicos, até Marcelo puder me ajudar, Sim. lembrando de mais alguns. Eu quero saber se isso é omissão à responsabilidade e gera responsabilidade civil. Um exemplo disso é, hoje em dia, briga interna entre casal dentro do apartamento e aí essa pessoa está escutando uma agressão, de repente, o síndico faz ou não faz alguma coisa. É responsabilidade civil hoje? Existe uma legislação nova que saiu dizendo que o síndico tem que comunicar o fato às delegacias. O problema é que nós somos síndicos profissionais, a gente constatar aquele fato, estar presente naquele momento para constatar aquele fato. Entendi, mas se ele estiver constatando... Aí você vai para a omissão, independente de ser síndico ou não. Essa omissão, qualquer cidadão que estiver presenciando um ato criminoso, ele tem que, a obrigação dele é denunciar as autoridades. Maus tratos animais? Sim, também, principalmente. Mais o quê? Lembra aí. Maus tratos animais... violência doméstica, risco de crianças em situações ali de largada ali num playground ali, abandono de incapaz, tudo isso. Incapaz vai tanto de menor até idoso, né? Tem uma série de questões que aí não se restringe somente ao síndico, mas também ao vizinho que está ali, o condomínio está ali, que está vendo aquilo ali. Quando a gente fala de
reforma condominial, a gente pensa muito fachada, mas a gente deixa um pouco de lado de infiltração de um telhado do último pavimento para as unidades abaixo dele. A omissão de um reparo também do telhado ou da manutenção do telhado também gera responsabilidade civil caso cause prejuízo nos moradores do último pavimento? Sim. Telhado, infiltração por tubulação de esgoto. Tudo isso é responsabilidade civil. Isso é responsabilidade civil. Então, pode gerar. Se ele não fizer a ação Perfeito. no tempo próprio. E esse dano também não é só financeiro, né? Já teve um condomínio nosso que quando a gente assumiu, tinha uma infiltração no telhado e passava exatamente ali para o hall. E teve um senhor que, ao sair de casa, por causa da chuva, essa água entrando dentro do corredor, ele acabou quebrando o braço. A responsabilidade passa a ser do condomínio também. Então, até na escolha, de repente, inadequada de materiais para uma rampa de acesso, Correto. Por exemplo, escolher um piso que não seja antiderrapante, que dali causar um risco de acidente para os moradores. Aí pode ser uma culpa solidária, né? Da empresa. Exatamente, porque você vai ter que contratar uma empresa idônea para fazer aquele projeto ali, para ter a responsabilidade civil daquele profissional. Eu já recusei já. Você pode ser uma culpa concorrente. Né? E quando o síndico contrata o seu Zé da esquina para colocar um peso na rampa de entrada sem ter as informações corretas para fazer aquilo ali e coloca um piso, que já aconteceu. A gente acabou de pegar um condomínio também agora que o piso não é adequado. Chove e as pessoas caem. Do síndico. Responsabilidade toda do síndico. Isso é muito comum em prédios de pequeno porte, né? Mas a gente vê isso também em alguns prédios de grande porte, algo parecido nesse sentido também. Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente também fala muito sobre má utilização do recurso que está sobre sua responsabilidade, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, aonde recai responsabilidade civil sobre má administração de recurso do condomínio? Aí já vamos por etapa. A má utilização do recurso tem que ver se aquele recurso foi utilizado indevidamente, né? Se a Assembleia não aprovar suas contas, aí você vai para uma outra discussão. Prestação de contas, e aí se você for condenado, você tem que fazer o ressarcimento ao condomínio. Mas isso também é chamado responsabilidade civil. E essa responsabilidade civil, ela pode passar para criminal? Dependendo da situação? Se for confirmado o desvio, uma culpa um ato doloso, pode virar um criminal também. O que a gente está falando? Porque, de repente, foi uma ação indevida do síndico. Sim. Né? Aí, uma responsabilidade civil. Mas se aquela irresponsabilidade do síndico tiver um dolo, aí já entra na esfera criminal. É o caso de, às vezes, tem alguns casos que alguns síndicos, né? Vamos chamar de síndico, porque é o nome que dá, mas entre aspas, eles colocam empresas laranja, empresas falsas, CNPJ notas frias. Aí virou uma responsabilidade civil e também uma responsabilidade criminal. Lembrando o pessoal de casa, que até para mim também às vezes é uma novidade, que responsabilidade criminal não quer dizer só risco à vida. Quer dizer que você está cometendo um crime ciente de que aquilo que você está fazendo não é um erro, não é por inaptidão, e sim por dolo, que é culpa. Você sabe que está fazendo errado e faz errado. Isso vira uma responsabilidade criminal, não é isso? Pode ser por lesão corporal, por uma morte, né? Por acidental, mas é uma morte por omissão. E desvio de recursos. Tudo isso pode ser criminal porque tem dolo. Vira roubo, né? Vira furto, né? Isso. E aí agora eu queria saber quais são as responsabilizações ou quais são as punições que um síndico que sofre um processo civil, né? De responsabilidade civil, ele pode sofrer. Quais são as sanções, quais são as punições? O céu é o limite, né? Mas me dá alguns exemplos para entender. Não é nem para assustar o síndico, eu nem vou olhar para o síndico agora, é só para poder assustar. O ressarcimento dos valores, né? A condenação em danos, alguns casos de dano material, tem que ressarcir o valor, pode ser em dobro, pode não, dependendo do que vai acontecer. E se for criminal, cadeia, pode risco de prisão, né? Entendi. Dependendo do tipo de crime. Entendi. Então, administrativos ressarcimento do valor. Isso. Criminal pode levar até uma cadeia. Com a constrição dos seus próprios bens, né? Pode acontecer isso. Quando você é síndico, principalmente quando você é síndico morador, né? Você responde com o seu patrimônio pessoal. Caramba! Quer dizer que morador profissional. Você pode perder o seu imóvel. Até o profissional. A gente responde com o nosso patrimônio pessoal. Por isso que é fundamental
O seguro do condomínio lá tem a cláusula de responsabilidade civil. Isso que eu ia falar agora. Na Serva Gestão, a gente tem seguro de responsabilidade civil próprio, Sim. independente do condomínio. Primeiro porque não é justo. Se for um erro, seja por dolo, é utilizar o seguro do condomínio, que é o dinheiro que foi pago pelos condôminos, para ressarcir um erro que foi meu. Então, tem o meu seguro para fazer essa cobertura. Como que a Serva Gestão Condominial, ela atua sobre isso, sobre esses riscos de responsabilidade civil? O que você e a sua empresa fazem para justamente mitigar esses riscos, agir perante exatamente as normas e as leis? O que vocês têm de diferencial nesse caso? Antes de mais nada, a gente tem que conhecer bem o condomínio, a vistoria do condomínio. Sim. Né? Fazer a vistoria prévia do condomínio. Conhecer a convenção e o regulamento interno do condomínio. E aí você ter o seguro do condomínio em dia, ter o seguro de responsabilidade da empresa em dia, ter todos os equipamentos do condomínio, elevadores certificados, com dia, tudo direitinho. Né? Ter tudo isso, do para-raio também, que muita gente acaba esquecendo. Sim. O sistema de incêndio também, ter os certificados de aprovação do Corpo de Bombeiros, que a maioria dos prédios hoje em dia não tem isso. Está dando bastante problema isso, notificação. Alguns prédios são notificados. Graças a Deus a gente faz isso. Para adequar, para adequar, né? E você ter tudo isso em dia. E andar de mão dada. Tem que mão dada com a administradora para fazer uma boa gestão financeira dos recursos. Fala, então, Marcelo. A gente está falando exatamente da... Eu quero falar de administradora depois, então, hein? Me deu depois deixa? Entra, né? Então, a gente está falando da Serva Gestão, né? O Marco é um amigo nosso, antigo do mercado, já tem aí décadas, né? Nessa área. Não parece ser décadas, não. Décadas. Só 19 anos. Pô, rapaz. Trabalhando nessa gestão, nessa parte de gestão condominial. Aí a gente vê a necessidade dos condomínios ter uma boa assessoria jurídica. Sim. Né? Porque se você não tem uma boa assessoria jurídica, a gente não tem nem como responsabilizar o síndico. Então a gente tem que escolher uma boa assessoria jurídica. E, falando de assessoria jurídica, nós temos... rapaz, você quer nosso um jabá patrocinador, a Rude Pinto, que está passando um post ali agora, é um dos nossos patrocinadores. E se você precisar de responsabilizar algum síndico, é só chamar a Onde é que você vai deixar a descrição da Rude Pinto? Aqui embaixo, só você... Não, na verdade, tem na descrição no próprio Mas vamos deixar episódio. aqui embaixo também o logotipo deles aqui para o pessoal conhecer. Então, precisando de uma boa empresa, nós temos aí a Rude Pinto. A Rude Pinto já faz cobrança para mim no condomínio. Olha então, só, já viu? conhece. Já é um exemplo já de um bom trabalho. Eu tenho dois. Teve uma que veio fazer entrevista aqui também, que foi a doutora Marisa, né? Sim. Sim. Então, Marisa Grace, e provavelmente... Nos próximos concorrentes episódios, a gente está sendo concorrente também, mas você é uma das empresas, porque ela é muito boa na área criminal. É a especialidade dela. Ela presta assessoria para mim no condomínio. Por isso que eu não vou área. entrar nessa responsabilidade criminal, porque a gente vai trazer a doutora Marisa. Apesar de eu ser advogado também, há 33 anos, criminal, Marisa, toma que é teu. É isso aí. Então, já que a gente está falando sobre síndicos, sobre empresa de gestão condominial, eu queria entender como funciona o contrato. Sim. Né, Marcelo? Como funciona o contrato do síndico para com o condomínio? Como funciona? O que deve ser visto? O que deve ser observado? Bem, a relação do síndico com o condomínio, na verdade, está regulada no Código Civil. Sim. Correto. Né? Alguns condomínios pedem que você estabeleça um contrato. Você estabelece um contrato. Você vai pegar o seu contrato e vai elencar dentro do seu contrato o que está previsto no Código Civil. Alguns pedem até para a gente colocar rescisão a qualquer tempo. Qualquer tempo. Eu falei assim, tranquilo, cara. Isso tudo é conversado, tudo é negociável. Tem condomínios que exigem um contrato, você tem um contrato padrão que você encaminha. Sim. Tem condomínios que a ata de eleição é suficiente. Está resolvido o problema. Mas acaba no contrato ele servindo mais por causa devido à quantidade de horas, né? Porque normalmente quando a gente é eleito, ele tem uma quantidade de horas, dias de visitas. Exatamente. E também o valor do nosso prolabore. Então, por isso, normalmente eles pedem mais o contrato. Mas 70%, 80% do contrato é na ata. É exatamente a ata e o que está no Código Civil. Que aí você coloca lá o prolabore na ata também, tudo isso. Os prédios de grande porte exigem contratos. Eu te conheço há algum tempo. Agora vamos falar um pouco até da vida pessoal do Marco, um pouquinho. Eu conheço você há algum tempo já, mas o Marcelo conhece muito mais do que eu. E eu lembro de eu ter te conhecido num caso muito específico, que você teve um problema de saúde e que você foi afastado de algum condomínio. Não lembro de jeito. Queria que você contasse essa história pra gente. Não só pra mim, mas o pessoal de casa também entender desde quem é o Marcos Serva, da onde veio, como é formado.
Se quiser falar, nasci em Barbacena, não sei o que. Não, sou carioca. Então tudo bem. Então, me conta um pouquinho de você, quem você é e a sua trajetória até aqui. Ó. Bem, eu sou carioca, né? Legal. Eu tenho 56 anos atualmente, daqui a pouco 57. Não parece. Não parece. E advogado há 33 anos. E comecei sendo síndico, de tanto ver meu pai atuar como síndico também, síndico morador. Sempre fui envolvido com isso. Entendi. E aí fui ser síndico do meu prédio, por causa de desvio de recursos. Estava no conselho e falei assim, não, chega, Agora já é responsabilidade civil. vou assumir aqui. O criminal. Vamos resolver. Até, na época pegamos até uma boca de fumo dentro do prédio. Rapaz. Que não tinha, tem que tratar em sigilo total. Isso é curioso, um hein? inquilino. Conseguiram resolver? Consegui com o proprietário. Eu falei, olha, não está pagando o condomínio nem o aluguel, vê que você resolve. Aí ele foi lá, conseguiu tirar o inquilino. Não está pagando condomínio nem aluguel e tem lucro. Tem lucro, exatamente. E aí conseguimos afastar, depois eu divulguei isso para a Assembleia. Aí fui síndico do meu prédio durante uns 4 anos. Depois disso eu me afastei por causa de atividade profissional, como advogado, né? Porque eu advogo na área de saúde. Aí me afastei um pouco disso. Depois, o prédio do meu pai ficou sem síndico, aí me pediu para ser síndico. Aí dali começou já como síndico profissional. Que legal. Daí foi indo. Quando foi em 2023 agora, eu tive que fazer uma pequena cirurgia para tirar um nódulo no rim, que é um câncer renal. Né? Caramba. E por causa de complicações, era para ficar 3 dias internado, cirurgia por vídeo, deu tudo bem. Teve uma intercorrência, tive que voltar para centro cirúrgico, passei por umas 2 cirurgias. Nossa. Transfusão de sangue gigantesca, milagre eu estou aqui falando, milagre de Deus mesmo estar aqui falando, né? E nesse período, alguns condomínios não quiseram esperar, estavam todos avisados, estavam acontecendo, tinha um preposto que estava acompanhando os condomínios. Mas não quiseram esperar? Não quiseram esperar. Mas quantos dias você ficou internado? 15 dias. Meu Deus do céu. Bem-vindo à vida do síndico. 15 dias. E aí acabaram optando pela destituição, aprovaram as contas direitinho e vida que segue. Caramba, rapaz. Quantos condomínios fizeram isso? Foram os 4. Não, é engraçado, né? Que a gente Falta de cidadania, empatia. de empatia, né? Não é a janelinha do avião não, mas é falta de empatia. Então, mas a gente está falando de 2023, né? Tinha recém passado de uma pandemia, Sim. onde os síndicos não poderiam nem ir nos condomínios, né? As pessoas acabavam fazendo essa gestão da própria casa e por causa de 15 dias, a gente ficou 1 ano, né? 2 anos. 2 anos. Dentro de casa, né? E ele, por causa de 15 dias, alguns condomínios o destituíram devido à falta de presença. Você está em condomínio há quanto tempo, Marcos? 19 anos. 19 anos de condomínio? Há 19 anos atrás a gente tinha um cabelo branco. Foi só entrar em condomínio. Não, já tinha. Eu já tinha. Eu falo com o Marcelo. Olha, a minha opção foi melhor, né? Porque o meu irmão ficou totalmente careca. Eu fiquei com o cabelo branco do meu pai. Eu acho que eu fiquei com o lado melhor. É verdade. Melhor assim. O Marcelo é prova disso, que eu vejo como que a função de vocês é complicada, né, desgastante. cara? É desgastante. As pessoas não têm compaixão, não têm empatia. É uma vida, muitas das vezes, até sozinha e que é uma vida de batalha. São guerras diárias. Eu vou te dar um exemplo recente, tá? Vai fazer um mês que a minha mãe faleceu. Sinto muito. Obrigado. E aí, no dia do enterro, estava lá na cerimônia, no velório, para o sepultamento, o telefone não parava de tocar, vibrando. E aí eu olhei, desliguei. Daí fui atender. Era um morador reclamando porque a vizinha de cima estava lavando a varanda e caiu água na varanda dele. Eu respondi, meu amigo, eu estou no sepultamento da minha mãe. Depois a gente conversa. Então é nesse nível. Mas parou. Parou de ligar. Parou de ligar, né? Porque também, eu já desliguei o telefone, né? Mas é esse tipo de adrenalina. Mas você acha que essas coisas... Assim, a gente toca periodicamente nisso. Você acha que essas coisas melhoraram ou pioraram depois daquele período de pandemia? Pioraram. Muita coisa. O novo normal piorou. E muita coisa. Mas o que você sente... Porque, assim, o que eu posso dizer é que o síndico é um dos maiores avaliadores do comportamento humano que pode haver entre profissões. Porque vocês lidam com milhares de pessoas no cotidiano e na pior fase delas, que é fazendo reclamação.
que dificilmente um morador vai ligar pro síndico para fazer, ó, parabéns, você está fazendo um ótimo trabalho. Ao contrário. Né? Ele só vai ligar para reclamar. Então vocês pegam os piores momentos das pessoas, na pior ação das pessoas e com milhares de pessoas. Então eu queria saber o que vocês sentiram essa piora. Aonde foi essa piora? Egoísmo? Foi o quê? Egoísmo total. Egoísmo total. Por exemplo, tem um condomínio que as assembleias só podem ser virtuais. Por quê? 17 unidades por cada um morador que é extremamente agressivo. Agressivo verbalmente, tá? Então, para a gente poder ter elementos de prova, a gente grava, as assembleias são gravadas para ficar aquilo como prova. Porque não tem condições de fazer presencialmente. Caramba. As pessoas, assim, eu sempre falo que depois da pandemia as pessoas se tornaram mais ainda individualistas. Muito mais. As muito pessoas mais. só estão olhando para o próprio umbigo. Eles não olham a coletividade das pessoas. E a gente acerta 99 vezes. Mas se a gente erra uma, eles esquecem as outras 99 e começa a bater exatamente nisso. Exatamente. Hoje mesmo, né, nessa gravação, em um dos nossos condomínios, que existe há mais de 30 anos uma sirene, na hora que a porta fica aberta, a sirene toca. Aí a pessoa reclamando, mas a sirene está tocando. Eu falei assim, nos últimos 30 anos também. Ela não começou a tocar a partir de hoje, ela já toca durante o alarme durante os 30 anos. Mas ali, acharam por quê? que não usava seu aparelho de surdez. Pode ser, que de repente agora estava usando, ou limpou, fez alguma limpeza no ouvido e hoje escutou que está com esse problema. Mas isso sempre foi feito dentro do condomínio. Mas as pessoas, para querer minar a sua gestão, para querer falar mal de você, ele pega exatamente... Você acabou com vários problemas dentro do condomínio. Perigosos, que poderiam trazer um óbito ou alguma coisa. Mas por causa de uma coisinha que você errou, aquilo ali acaba com a tua gestão, começa aquele grupo do WhatsApp e começar a falar mal de você. Exatamente. Então, egoísmo, individualismo... Só para você ter uma ideia, um pouquinho antes de eu entrar, tinha um condomínio me ligando, que caiu um pedaço do embolso do andar dele, e a equipe estava lá para fazer a manutenção, acabou não indo hoje, não sei porquê, depois vou descobrir. Ele já está querendo, não, tem que resolver agora, eu chamo alguém para resolver, não é nesse nível. Então, o condomínio está abandonado há anos, e ele quer que você resolva... Naquele momento. Eu estou lá 3 meses, 4 meses, ele quer que eu resolva os problemas todos do prédio estruturais em meses. Em meses, não tem coisa que levou anos para destruir. E com pouco dinheiro. Ser síndico é uma coisa, ser mágico é outra, né? Totalmente diferente. Não, mas eles acham que nós somos mágicos. Esse é o problema. Eles entram... Na verdade, o que acontece? Quando a gente entra no condomínio, todas as frustrações dos antigos gestores são jogadas em cima de você e parece você que deixou o condomínio ficar daquele jeito. Você que é o responsável. E você escolheu essa profissão, Marcelo? Não, mas assim... A vida nos empurra também, né? A vida nos empurra. E eu sempre trabalhei nesse ramo imobiliário, né? Mais de 30 anos, conforme falei, né? Até no último episódio. Mas eu sempre gostei de resolver problema. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre gostei daquele setor onde tinha mais problema. Eu sempre gostei dessa parte. E o síndico é exatamente essa função. Ele é resolver o problema das pessoas. Isso, por mais que pra gente seja algo que eu acho maneiro, que eu acho legal, você resolveu aquele problema do condomínio, mas não quer dizer que aquilo ali, daqui a 2, 3 meses, as pessoas vão lembrar o que você fez. Isso, pra mim, que eu acho que é pior. Não é o que você fez, é o que as pessoas... A ingratidão das pessoas pelo que você fez durante aquele período que você ficou no condomínio. A minha esposa já me diagnosticou como maluco, né? Porque por você... ser síndico? Por ser advogado e síndico. As duas coisas juntas. Você só resolve o problema dos outros. Eu não sei quem é a sua esposa, não, mas acho que ela tem um pouco de razão. Eu acho também. Eu tô começando a achar que tem. Né? Porque ela não está totalmente errada, eu sempre advoguei muito na área de previdência e saúde. Fui advogado de operadora de saúde, né? Montei departamento jurídico depois de operadora de saúde. E síndico paralelo. Só que era síndico do meu prédio, síndico do prédio do meu pai. Depois as coisas foram tomando um volume. Falei assim, continuo advogando na área de saúde, mas um pouco mais restrito. E a parte da sindicatura tem demandado muito tempo. Eu acho que o mais legal para a gente, você falou bem de resolver problemas, é a gente ver a transformação. Você pegar um negócio ali que está todo caído e você começar a transformar. Isso é muito gratificante. É o mesmo amor que eu tenho pela engenharia também. Mesma coisa. Você pega um projeto, né, e você termina ele e termina com uma outra aparência, com uma outra vida, e aquilo ali também me dá um prazer muito grande. Exatamente. Eu sempre falo, quando vamos concorrer, falei assim, o objetivo aqui da gente, da Serva Gestão aqui presente, é
é valorizar o patrimônio de vocês. Porque a gente sabe o quanto custa comprar um apartamento no Brasil, que é caro. Sim. Né? Então a gente tem que preservar esse patrimônio e valorizar esse patrimônio. Quando a gente fala sobre a sua carreira, eu até faço uma analogia também da minha profissão, pelo seguinte: outro dia minha esposa estava no médico e tal, e o médico falou assim: olha, isso é um problema que pode ser um pouco de impacto emocional, que pode estar ocorrendo isso. Aí ela falou assim: ó, mas eu nem sou tão, assim, atarefada ou preocupada. Meu marido é engenheiro civil, ele toca 14 obras ao mesmo tempo. Aí o médico parou e falou assim: o quê? Ele tá vivo? Porque assim, imagina também, no meu caso, tocar 14 obras simultâneas e cada obra é um dilema, cada obra é um problema, cada obra é uma... E eu me imagino na situação de vocês, que o Marcelo, por exemplo, tem não sei quantos condomínios hoje. Quase 30. Quase 30 condomínios. Você também tem um monte de condomínios. Se você quiser falar números, tá bom, mas se não quiser falar também hoje tá são ótimo. 13. Hoje são são 13 condomínios também. Eu fico imaginando como deve ser essa vida. E para finalizar nossa conversa, eu queria lhe perguntar uma coisa. Hoje, resolução de conflito entre moradores e condôminos e síndicos. Qual é o seu tipo de abordagem para esse tipo de problema? Porque se o novo normal, ele é um novo normal tão complexo e tão egoísta, e tão individualista, e tão imediatista, que acho que acho outro ponto também, é são os pontos que a gente pode fazer. Como que é a sua resolução de conflitos da Serva Gestão Condominial em relação a isso? Primeiro, tentar o diálogo. Sim. Fundamental, tentar o diálogo. Quando você não consegue dialogar, aí você tem que partir para outros caminhos. Aí tem que ter a sua assessoria jurídica, notificar esse condômino, até chegar numa multa. E se a coisa continuar, ação judicial por um conduto antissocial. Entendi. Esse é o caminho. Mas tem sempre o diálogo. Entendi. Acho que o diálogo é fundamental. Tentar o diálogo é fundamental. E o que você pensa sobre essa cada vez mais latente esse processo de agressão verbal, às vezes até física, dos moradores contra o síndico, que eu vejo cada vez mais casos, mais relatos de pessoas sofrendo esse tipo de assédio? Eu acho que isso ocorreu muito por culpa dos próprios síndicos. Porque eu acho que a gente tem que mudar essa cultura. Se você for agredido verbalmente, for acusado de qualquer coisa, você tem que, na mesma hora, pedir para constar aquilo em ata e abrir um procedimento contra quem está falando aquela bobagem. Sim. Porque as pessoas elas têm que sentir no lado que mais dói para elas, que é o bolso. Certo. Né? Então você tem que entrar com um procedimento ali, vai na delegacia, faz uma queixa, aquilo vai gerar um procedimento criminal, depois um procedimento indenizatório também, se você quiser. Mas eu acho que cabe a gente, como síndico, seja profissional, seja morador, for acusado injustamente, conseguindo na ata aquela calúnia. Entendi. Né? Porque a gente que é profissional, então é pior ainda, né? Porque aquilo vira uma difamação que te atrapalha no mercado. E às vezes é uma mentira. É a narrativa, né? A narrativa. É a narrativa. Às vezes não, muitas vezes é uma mentira, né? Para finalizar. Algumas vezes não. Algumas vezes não. Mas eu falei, muitas vezes é uma mentira. Algumas vezes eles têm razão. Mas aí, esses eu não considero síndicos. Sim, é verdade. Considero outras coisas. Sim. Olha, pessoal, eu queria pedir para vocês deixarem uma curtida nesse vídeo. Eu vou dar os últimos minutinhos agora para o Marco poder olhar para a câmera e falar com vocês diretamente sobre a empresa dele, sobre qual é a missão da empresa dele, qual é o DNA e o que ele pode oferecer para o seu condomínio. Vamos lá? Segunda câmera, ó. Primeira, a lente da verdade? A lente da verdade. Isso, fica à vontade. Bem, a Serva Gestão Condominial, já estamos no mercado há 19 anos, né? E o objetivo nosso é trazer segurança, tranquilidade e valorização do patrimônio dos condôminos, né? O importante é a gente sempre ter transparência nas ações, em tudo que a gente faz. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Olha, bonito. Você até ensaiado. Quase um político. Quase. Mais um pouco. Marcelo, mais alguma coisinha pra gente finalizar? Assim, é só agradecer o Marco, né? Marco, muito obrigado. Foi assim um papo rápido, mas era porque é um papo que a gente estava para ter sobre esse tema de Código Civil. Com certeza convidaremos você para uma nova entrevista, para um novo bate-papo aqui junto com a gente aqui, porque eu sei que você tem muito a acrescentar e a gente tá para marcar uma resenha aqui de botar síndicos aqui, batendo papo sobre casos e causos que acontecem
você dentro de condomínio, e eu tenho certeza E o que Marco você vai... deve ter muita coisa. Deve ter Muita, muita coisa. tá? Pelo tempo que Muita você tem de coisa. carreira, você deve ter muita Dá coisa pra escrever também. um livro, fazer uma peça e fazer um filme. Isso aí. Então, vamos começar pelo podcast, que a gente vai convidar você para isso também, tá bom? Ok. Muito obrigado pela sua visita, Obrigado, muito obrigado Marco. pela sua Obrigado. presença. Eu que agradeço. E eu quero agradecer você de casa e dar um tchau. Tchau, mundo condominial. Tchau, tchau. Até logo.